Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Marcos Queiroz, para quem não me conhece, e em nosso canal aqui nós estamos trazendo uma resenha de um livro que há muito tempo eu gostaria de falar sobre ele. Apesar de não ser um livro que foi lançado há pouco tempo, foi um livro que foi lançado em 2019, mas é um livro que eu gosto muito, né? E é este livro aqui, né? O Duplo Etérico, da editora Teosófica. Ele já havia sido lançado pela editora Pensamento, e nessa edição aqui, mas agora a edição revista, digamos, uma edição com outra projeto gráfico, com uma qualidade gráfica melhor, na minha opinião, e também com algumas melhorias, né, na parte interna. Enfim, acho que vale a pena vocês adquirirem esse livro e vamos falar um pouquinho sobre ele, porque ele trata do duplo etérico de uma maneira bem detalhada. Imagine um livro inteiro falando sobre o duplo etérico, um dos nossos corpos sutis que mais próximos e mais assim fáceis de a gente perceber os fenômenos relacionados a ele. E este livro trata de uma maneira bem completa, porque mostra fenômenos que acontecem na nossa realidade, né? Fenômenos assim extrasensoriais, fenômenos psicológicos, da saúde humana, e que estão relacionados com o duplo etérico, e esse livro destrincha isso aí tudo, tá? Eu vou fazer essa resenha de um jeito que eu já fiz algumas vezes, não costumo fazer sempre, mas fiz algumas vezes, fazendo as referências a outros livros que o livro Duplo Etérico remonta, e trazendo esses livros para vocês verem, até para poder vocês entenderem os desdobramentos e também as origens de determinadas conclusões científicas colocadas aqui nesse livro, tá certo? Então tudo isso logo depois da nossa vinheta, não percam não, tá certo? Bom, eu não tenho muito receio de falar a respeito de que este livro está com uma qualidade melhor e que está com um lançamento editorial mais interessante para a gente ver, porque este livro já está esgotado e eu acho que a editora Pensamento não tem intenção de publicar novamente, ou pelo menos não tem isso previsto por agora. Não temos visto isso, né, com previsão de lançamento, mas de qualquer forma, quem quiser adquirir esse teria como adquirir somente através de sebo. Esse aqui é mais fácil, porque tem através da própria editora Teosófica, né, que eu sugiro que está até aqui. Aqui está o canal do Amazon, porque aí mostrou a imagem do livro maior, né, mas você pode comprar ele através da própria editora Teosófica, se eu não me engano está R$ 61, não está muito caro, e também pode pela Amazon, né? Mas eu acho que pela editora Teosófica sai mais barato. Mas uma coisa que é importante dizer é que esse livro, ele, apesar de não ser muito novo, o lançamento dele, deixa eu ver aqui de que ano é, de 1925, a primeira edição em inglês, ele continua atual. Ele é um livro que pode ser atualizado apenas na linguagem, poderia ser, né, porque a editora não quis fazer uma tradução, uma modificação, uma atualização, por conta de respeito ao original, né? E também porque essas possíveis interpretações da física quântica atuais, para explicar um pouco mais, são interpretações bem, talvez assim, pessoais e ainda difíceis de confirmar com tanta veemência, de que o que ele está falando aqui corresponderia ao que está se estudando hoje, mas eu mesmo tenho uma interpretação, posso até falar com vocês rapidamente também sobre ela. Este é um livro que não está nem muito rabiscado por mim, porque, na verdade, eu acabei rabiscando porque esse aqui foi o que eu usei para estudar, né? Então, esse aqui foi o que eu até já fiz em alguns momentos palestras. Tem até uma aqui que eu quero mostrar para vocês, que eu fiz sobre teorizando a física do duplo etérico, uma coisa assim, e aí vai estar aí no card para vocês acessarem e verem com mais detalhes sobre isso. Mas o que eu quero falar deste livro é que ele tem partes muito interessantes. Primeiro que assim, ele não se prende só ao duplo etérico no sentido de descrever, né? Ele tem um momento de descrição geral, que é o capítulo 1, inclusive, né? Depois ele fala do prana e vitalidade, fala das três forças, né? O forrati, o prana e a kundalini, traz informações bem ricas em relação até mesmo a essas três forças e também com relação aos chakras, né? Eu posso ir mostrando até vocês aí
algumas imagens enquanto eu estou falando, mas assim, a gente encontra neste livro um apanhado, né, de informações de outros livros, de vários outros livros que o Arthur Pauer, né, que é o autor, acabei não falando dele, né, o Arthur Pauer, ele costuma fazer isso, justamente pegar vários livros do mesmo tema, compilando os conteúdos e trazendo para a gente uma informação completa do que se tem de já registrado, já escrito sobre o assunto, e eventualmente, claro, ele também coloca algumas coisas que são da opinião dele, né, que são de experimentação dele, de confirmação dele, mas em geral são coisas obtidas de outros livros. E uma coisa também interessante que agrega valor a este livro é o fato de ter algumas ilustrações de assuntos que apareceram em vários livros apenas em texto, e ele traz algumas ilustrações que ajudam, assim, dentro do padrão das ilustrações da época, né, que em 1925 não era um período em que o design gráfico estava muito desenvolvido ainda, então a gente vê pelas ilustrações que realmente tem algumas limitações, mas ele fala muito bem, por exemplo, das correntes vitais, as correntes energéticas que passam através dos chakras, justamente no duplo etérico, porque a gente sabe que os chakras têm correspondentes no duplo etérico, no astral, no mental, em todos os corpos, né? Mas ele especificamente fala do duplo etérico, que é onde está situado os chakras mais próximos, né, da nossa percepção, da nossa conexão, e ele que justamente são os portais, os chakras do duplo etérico, que são os portais que nos conectam com o astral, né? E quanto mais abertos esses chakras, mais teremos conexão, né, com os poderes dos chakras astrais, os poderes dos chakras mentais, conectando com os chakras do etérico, fazem com que a gente acabe tendo um vislumbre melhor das emoções associado a cada chakra, né, quando se faz a conexão pelo astral, e dos pensamentos, quando se faz a conexão com o corpo mental, né? E ele depois, assim, tem alguns capítulos aqui que ele fala de assuntos bem específicos que eu queria falar para vocês. Ele fala em algum momento da tela etérica, né? Que aqui está sendo chamado de tela atômica. Tem diagramas mostrando isso, né? Da tela etérica, tela atômica, que separa, né, os centros de força ou chakras etéricos dos chakras astrais, e mostra, sim, que essa tela etérica aos poucos vai se diluindo de acordo com o desenvolvimento dos chakras, de acordo com a evolução de cada um, né? Aí vocês podem ver até uma ilustração que são bolinhas representando essa tela etérica, ou tela atômica, desculpa porque eu costumo chamar tela etérica, mas no livro está como tela atômica. Então, assim, é uma camada bem fina de justamente só uma fiada de átomos primordiais que separam, né, que fazem um plano, como se fosse assim, um plano todo feito de átomos utérrimos, né, como que era chamado por inspiração do espanhol, né, que usa utérrimo, que é ultimate, né, o último de todos, o verdadeiro átomo, o átomo que não pode ser dividido, porque a gente sabe que a terminologia que a gente usa para átomo vem lá da Grécia, né, Demócrito, né, e tal, que considerava a partícula indivisível, a partícula que não pode dividir mais em nenhuma parte, e a gente sabe que o nosso átomo não é indivisível, mas o átomo utérrimo, o átomo físico utérrimo que a gente encontra em química oculta, bem trabalhado, ele realmente é o representante desta palavra, vamos dizer assim, de átomo, né? Mas para que não se confunda com o átomo da química e da física, a gente, na teosofia, costuma chamar átomo último, átomo térrimo, o átomo primordial. Ele tem capítulos sobre a morte, ele tem um capítulo sobre as curas através do próprio etérico, porque a gente sabe, através de até outros autores posteriores, que 85% dos problemas de saúde que nós temos são de ordem etérica, podem ser trabalhados no duplo etérico. O duplo etérico, a gente sabe também que ele também é responsável pela sensibilidade, né, pela tátil, pela sensibilidade exteriorizada, pessoas que conseguem perceber com uma certa distância a aproximação de alguém. Isso tudo é o duplo etérico com a sua expansão, e a expansão perceptiva, né, e tal.
e a gente consegue também anestesiar o corpo, numa anestesia forçada, de certa maneira, quando este duplo etérico reduz a sua expansão e se aproxima da própria pele, deixando ela com uma certa insensibilidade. E isso acontece quando o duplo etérico, segundo aqui o livro, né, se afasta um pouco do corpo, né, e esse afastamento é limitado, ele não é possível assim que esse afastamento é um afastamento assim que nem poderia ser chamado de distância física, né? Um afastamento mais assim de aproximação dentro do campo astral. É porque a gente tem que entender que a quarta dimensão, que é a dimensão astral, ela tem um caminho para se mexer, para se mover, para se direcionar, que não é nem o X, nem o Y, nem o Z. Então pensem aí que esse distanciamento que vai acontecer não é nem no X, nem no Y, nem no Z, mas seria numa outra variável que estaria na quarta dimensão, e esse distanciamento, formando um brana diferenciado, é que faz com que a gente anestesie, que a gente tenha uma percepção menor, e até faz com que as pessoas tenham determinadas percepções mais sutis do próprio plano, do próprio subplanos etéricos, daqueles níveis mais sutis do nosso próprio plano físico, né? E ele fala aqui também, né, o Arthur Paulo, do mesmerismo, né, que é algo muito relacionado com o duplo etérico. Fala também conchas e escudos protetores que a gente pode criar e se proteger. Fala da mediunidade, inclusive fala muito da mediunidade de materialização, porque ela é importante, o duplo etérico tem um papel importantíssimo, já que a gente sabe que uma pessoa que tem capacidade de se fazer esse afastamento acontecer mais do que as outras, porque algumas têm essa facilidade maior de fazer com que o duplo etérico se afaste um pouco mais, faz com que ele também controle o movimento de alguma matéria mais sutil que a gente tenha no corpo, ainda matéria do corpo denso, do físico denso, mas que ela é extraída de partes da célula, e essa matéria pode sair pelos orifícios do nosso corpo, gerenciado pelo corpo astral, pelo corpo mental, corpo astral, e em última instância pelo duplo etérico, fazendo ela se mover, fazendo com que ela possa se expressar em formas materiais, que é o que a gente chamaria de materialização. E aí o uso do ectoplasma, que é um capítulo que está mais adiante, ele fala também, o ectoplasma vai ter um papel importantíssimo. Aí eu falo que tem um capítulo que é o 21, que fala da obra do Walter Kilner. E aí eu falo a vocês que esse Walter Kilner, ele é o autor deste livro aqui, né, A Aura Humana. Ele é um dos grandes estudiosos, talvez um dos primeiros estudiosos que estudou a aura humana de uma maneira científica, bem profunda. Eu também tenho uma palestra sobre aura aqui que eu posso mostrar para vocês, indicar aqui um card, e que vale a pena vocês conferirem, porque eu até falo desse livro com mais detalhes, falo que ele comenta sobre a aura inferior, a aura interior, a aura exterior, fala das manifestações, dos aparelhos que foram usados para ver a aura no nível etérico, né, mas que causavam danos na visão da pessoa. Então ele foi, de um certo tempo depois foi evitado de utilizar, mas ele foi usado por um bom tempo, e é interessante saber que isso aqui não é um conhecimento necessariamente esotérico, apesar de a gente saber que os esotéricos, né, como nós, teosofistas, tem um pano para manga enorme aqui para poder conectar com os conhecimentos que a gente já estuda, mas isso aqui é um conhecimento científico, trabalhado cientificamente. Muita gente não aceita porque não considera parapsicologia ciência, mas claro, sempre vai ter aqueles detratores, aquelas pessoas que nem analisaram, nem pesquisaram, não estudaram, nem leram, para poder saber as fontes, para saber como foram os métodos utilizados, e acabam negando sem mesmo ter conhecimento de causa para isso, né? Então eu digo a vocês que na palestra sobre aura a gente utilizou muitos livros, inclusive eu trago aqui para vocês alguns, né? Então esses livros todos aqui que eu acabei separando, falando sobre aura, então vale a pena vocês darem uma olhada lá, porque eu comento um pouco sobre o que esses livros trazem. Até alguns deles são mais respeitáveis em termos de origem de fonte, outros menos, né? Eu geralmente, quando faço uma palestra, justamente eu vou atrás de alguns livros. Alguns desses aqui foram obtidos em
sebo, né? Então eles estão até mais velhinhos. Quando a gente tem algum que é mais novo, que traz uma informação mais completa, uma informação mais atual, com tecnologia mais avançada para poder fazer a pesquisa, a gente acaba juntando essas experiências mais novas, essas descobertas mais novas com os trabalhos dos autores anteriores e curiosamente o que a gente vê é que muitos deles já falavam de algumas características da aura, já falavam de algumas coisas que só hoje, através de instrumentos, foram possíveis detectar, confirmar mesmo, mas eles viam, eles sabiam disso porque trabalhavam com clarividentes que enxergavam a aura no seu âmbito astral, no seu âmbito mental e também no etérico, né? Então, assim, é muito interessante estudar, tem muita coisa para se estudar, né, de outros autores também que enriquecerão nosso entendimento da teosofia, porque os autores que tinham mais percepção, os autores que tinham um contato direto com os mestres de sabedoria, que já não estão mais contactando a gente assim com tanta facilidade através de cartas, etc., como antigamente, eles já não estão mais conosco, e aí a gama de informações novas que a gente puder ter, ela tem que ser muito cuidadosa para que a gente não corra o risco de estar trazendo informações equivocadas, ainda que pareçam ser muito verdadeiras, a gente tem que ter muito cuidado porque a gente acaba sendo enganado por armadilhas então é até preferível a gente negar algumas coisas que são colocadas assim sem muito embasamento, até que a gente tenha uma confirmação maior, ainda que essa confirmação seja interna, ainda que essa confirmação seja muito forte, mas em âmbitos que não sejam os científicos, porque senão a gente incorre às vezes, equívocos de passar adiante informações que não sejam tão verdadeiras, tão coerentes, tão corretas, né? Então aqui, ó, a gente não pode deixar de levar em consideração as informações, porque, por exemplo, informações como, por exemplo, temos 5 centímetros de aura etérica somente, né? Porque o duplo etérico, como o nome está dizendo, ele ocupa o mesmo espaço físico, né, entre aspas, o espaço do nosso corpo, né? O corpo visível, o corpo denso, mas ele como tem uma emanação, né, uma emanação de energia. Eu até falei aqui em outras palestras sobre o assunto, né, que recentemente eu fiz uma sobre a constituição humana, que foi a última que eu fiz, que está aqui também o card. Eu falei que não havia nenhum outro corpo que tinha emanações. O que eu quero que fique bem claro que assim, não é a emanação de cima para baixo, emanação de baixo para cima. Não existe porque, por exemplo, o corpo astral, ele não tem uma emanação. Ele tem a aura ovoide, que é de partículas astrais dispersas. Temos o corpo mental, que também tem uma aura ovoide, com partículas dispersas, algumas mais próximas do nosso corpo, formando a contraparte, outras mais dispersas pelo ovoide, né? Tendo maior quantidade nessa dispersão de ovoide do que na contraparte. Então isso acontece tanto no mental como no astral, então nenhum deles é emanação. É partícula por partícula correspondente, física, etérica, astral e mental. Já o corpo etérico é que, além dessa duplicidade de matéria, além de ter cada partícula, cada átomo, cada célula, cada tecido do nosso corpo repetido, né, sendo ela a que garante a vitalidade de cada parte dessa, de cada partícula, de cada célula, de cada tecido. Além disso, ainda tem a emanação de energia, que é o que a gente chama de aura de saúde. A aura de saúde que vai mostrar a gente como é que está a nossa saúde, aquela que aparece na máquina Kirlian, né, e que a gente falou muito mais profundamente nesses vídeos que eu indiquei para vocês anteriormente, nos cards, e que vão aparecer também na descrição. Então, se vocês perderam de ver na hora que eu indiquei, vocês vão ter na descrição, logo abaixo do nosso vídeo aqui no YouTube, vocês vão ver esses vídeos repetidos ali também, para vocês assistirem se quiser aprofundar esses assuntos, que não vale a pena eu repetir, já que eu tenho um vídeo inteiro mais didático, com slides e tudo mais sobre isso aí, tá? Agora, eu não poderia deixar de falar também de um outro bloco que ele fala, né, o Arthur Power, de magnetização de objetos. Ele fala também, em um certo momento, quando ele fala de mediunidade, de materialização,
ele fala da importância de saber o mecanismo de alguns fenômenos, né? Estou aqui procurando exatamente o lugar. Quando ele fala da mediunidade, exatamente, ele fala de William Crookes, fala também fala também do nascimento, e como eu disse, ele fala dos chakras, e ele tem um capítulo para cada chakra, e é interessante o aprofundamento que ele dá para os chakras dentro do âmbito do etérico, porque ele mostra as conexões, as correntes, ligações entre todos, talvez como nenhum outro autor. O próprio Leadbeater descreve também, mas ele tenta dar uma didática maior através de gráficos, de diagramas, tudo dentro da limitação da época, até no trabalho que nós falamos sobre chakras, né, que também podemos ver aqui no card, a gente destrincha também essa questão das correntes através de desenhos mais atuais, desenhos com cores, desenhos com uma qualidade gráfica mais atual, permitida para os dias de hoje, né? Porque na época dele, né, em 1925, década de 20, não dava para trabalhar com tudo isso, né? Quando ele fala sobre o mesmerismo, ele fala também da hipnose, fala da atuação do etérico nessa hipnose, fala da possibilidade da pessoa tocar no objeto e aquela habilidade de psicometria, né? Aquela habilidade de psicometria que a pessoa toca no objeto e consegue ver toda a história do passado, que tem a ver também com o duplo etérico, apesar de o duplo etérico não ser o único corpo sutil que atua, né, nessa situação. Quando ele fala do Walter Kilner, é interessante dizer também que o Walter Kilner fala da aura e fala do duplo etérico também. Walter Kilner, ao fazer experiências, ele chegou à conclusão de que existe o duplo etérico, a aura interna e a aura externa, né? E o termo duplo etérico que ele usa é inspirado nos autores teosofistas, nos autores esotéricos anteriores, porque ele não foi um cientista assim tão preconceituoso em relação aos ensinamentos esotéricos, a ponto de utilizar terminologias dos esotéricos, dizendo ele que se rendia a essa realidade, já que ele estava percebendo claramente que o que os esotéricos falavam, o que os espiritualistas falavam, tinha um fundamento na ciência, nas pesquisas que ele estava fazendo, né? E quando ele fala em si, né, antes da conclusão, ele fala do ectoplasma, né, que acho que é o último capítulo antes da conclusão. Deixa eu só ver aqui se é isso mesmo. É isso mesmo. A gente tem o capítulo 23, magnetização de objetos, o 24 é ectoplasma e o último é a conclusão. Então, quando ele fala de ectoplasma, ele se refere a um autor que eu gosto muito, eu sempre gostei também, né, nos meus estudos de parapsicologia, que é esse W.J. Crawford, que é o autor de Mecânica Psíquica. Este livro, ele de certa forma preenche, apesar de a gente estar com o protagonismo desse aqui, eu não poderia deixar de falar desse, porque este é um livro que preenche uma lacuna de percepção das pessoas espiritualistas que acreditam nos fenômenos paranormais, mas ficam buscando uma explicação coerente, né? Ainda que se não científica no sentido da ciência hegemônica, mas dentro de uma ciência ampliada, dentro de uma ciência mais avançada. E, por exemplo, muita gente pode se perguntar assim, se alguém consegue levitar um objeto, se alguém consegue mexer ou agir com uma força da mente sobre a matéria de alguma forma, levitando, fazendo alguma coisa explodir, fazendo alguma coisa incendiar, ou fazendo alguma coisa se mexer, tal, ou diminuir o peso, enfim. Como é que ela faz isso? Ela está indo de encontro às leis da física. Você tem que pensar assim que existe a lei da física, a pessoa que consegue contrariar a lei da física como se fosse em um outro universo, ou como se fosse uma pessoa com poderes divinos de alterar as leis da física. A verdade é que, através desses ensinamentos, esses pesquisadores que também questionavam isso, viam os fenômenos acontecerem e tentavam descobrir como que ele se manifestava, como que ele acontece. Foi daí que se descobriu a existência do ectoplasma, daí que se descobriu que existe matéria muito sutil na célula, que pequenas partes de cada uma das células, para não destruir a sua estrutura, são eliminadas e são reunidas, gerenciadas por corpos sutis, e entre eles o próprio etérico, duplo etérico. Essas partículas, essa matéria é sutilizada, ela é externalizada, às vezes
de forma visível e às vezes de forma invisível. Quando ela sai de forma invisível, ela gera verdadeiras alavancas psíquicas. E a gente pode encontrar isso até em ilustrações, né? Que eu vou mostrar até melhor para vocês, mas aqui dá para ver já que são ilustrações, que assim, essa linha aqui que vocês estão vendo é a representação do médium. Isso aqui é a representação do ectoplasma saindo do médium, e aqui a mesa sendo mexida, sendo movimentada a partir do ectoplasma que sai do médium. Isso a gente encontra como explicação para alguns fenômenos de levitação, alguns fenômenos de materialização, e aí vocês veem também outras ilustrações que mostram a mesa, né? CVT aí de mesa, né? Table, né? E M de médium. E aí você encontra essas ilustrações que ajudam a gente a entender. É uma ilustração bem simplificada, porque a pessoa está sendo representada por uma linha, né? Mas isso aí é coisa de artista gráfico também que gosta de preciosismo em relação a isso. A gente poderia até pensar em fazer uma ilustração melhor isso aí, quem sabe na edição eu mostro aí para vocês uma melhor visualização disso. Mas assim, a verdade é que a gente, com essas explicações, a gente percebe que não está sendo contrariada nenhuma lei. Na verdade, estão sendo agregadas novas leis, leis que incluem um lado espiritual, um lado mais intermediário entre o espiritual mais sutil e o menos sutil, e o duplo etérico é esse. E o duplo etérico, gerenciando o ectoplasma, consegue realizar feitos como esses aí, né, de interação da mente sobre a matéria, e mesmo que inconscientemente, a gente pensando em algo para que o algo se mexa, a gente vai ter uma constituição, uma estrutura natural que poderia favorecer isso se a gente tiver a mediunidade de materialização, que é aquela pessoa que tem uma quantidade de ectoplasma muito grande e tem a facilidade de fazer exteriorizar um pouco mais o duplo etérico para que ele gerencie essa tarefa toda em campos magnéticos que fazem com que a matéria física densa, em estados mais sutis, por conta de serem partículas menores, saiam e consigam realizar feitos ligados ao mundo físico, e situações dessas que são consideradas de fenômenos de efeitos físicos, ou fenômenos psicapa, ou psicocinesia, ou levitação, como quer que a gente queira chamar, né? Bom, duas atualizações que eu gostaria de fazer em relação ao livro, e que são contribuições que eu poderia dar, são descobertas mais recentes que podem ajudar a uma certa analogia, uma certa associação que a gente poderia fazer aos termos etérico, superetérico, subatômico e atômico, que seriam os éteres 4, 3, 2 e 1, que eu prefiro até chamar assim para poder não ficar confuso em relação à história do atômico, subatômico, porque quando a gente fala em atômico aqui, para a teosofia, está se referindo ao átomo primordial, ou átomo térreo, né? E quando vem o subatômico sendo antes, imagine o subatômico estando mais denso do que o atômico, quando a gente sabe que na ciência, na química, na física, fala-se mundo subatômico que está abaixo do átomo, né? Então, até uma coisa paradoxal, porque se a gente está dizendo que o átomo tem uma etimologia significando indivisível, né? Mas essa incoerência já passou batida porque já o nome ficou, né? Pegou, etc. E aí eu evito usar, então, essa história do etérico, superetérico, subatômico, atômico, e nem ouso usar terminologia que é utilizada na química oculta, que é ainda mais complexa, mais confusa. Então eu prefiro usar E4, E3, E2, E1 para significar os éteres. O E4, o mais denso, né, o mais, digamos assim, com uma escala maior, e cada vez reduzindo mais até chegar ao E1, que seria o átomo primordial, o átomo físico térmico. E aí eu digo que pelas pesquisas que eu tenho feito de física quântica, pelas experiências até de físicos teosofistas que já abordaram livros, falaram sobre as supercordas, falaram sobre os subquarks, sobre os quarks em si, e fazendo as equivalências em relação ao que o autor fala aqui, os quarks foram descobertos em 1964, né? As supercordas se desenvolveram a partir daí, na década de 70 e aí vai. Então eles não poderiam nem... o autor, Arthur Power,
Powell não poderia nem ter usado essas terminologias quando ele fala da constituição, né, da descrição do duplo etérico. Ele acabou usando aqui para o éter 4, N nascente, H atômico, né? Então, depois ele fala no E3, nêutron, no E2 ele fala partícula alfa, meson e nêutrons, e no E1 ele se refere ao elétron. Eu gostaria de fazer a minha interpretação com a versão dos dias de hoje, dizendo que, na verdade, o éter 4 seriam os átomos propriamente ditos, né? Então, eles seriam digamos assim, você tendo já os átomos, eles já mais afastados, com seus íons mais afastados, né? Então, você tendo um afastamento da parte positiva, da parte negativa dos átomos, você teria ele ionizado, e ele, quando se torna ionizado, é como se ele se tornasse mais sutil do que um gás. Se um gás ele já é quase invisível e quase inodoro e intangível, quase intangível, porque quando você faz assim no ar, você sente o ar, né? Então, o plasma, ou o éter 4, vamos dizer assim, ele seria mais sutil do que o gás. Então, o supergás, ele é como se você separasse o núcleo, né? Você aquecesse tanto ele que separasse o núcleo da eletrosfera, né? Os elétrons dos núcleos. Então, fazendo isso, você afasta bastante. Então, o plasma, que é obtido através de superaquecimento, assim como a gente tem elementos que são sólidos e que precisam de aquecimento para se fundir, e existem também elementos líquidos, elementos gasosos, naturalmente gasosos, existem elementos naturalmente plasmáticos, elementos que já estão nessa constituição, que são esses que estruturam, que estão coexistindo conosco aqui no nosso corpo e que corresponderiam ao éter 4. Então seriam como se fossem átomos ionizados, átomos que têm o seu núcleo e a sua eletrosfera afastados, tornando ele mais sutil ainda, seriam os supergases, né? Se a gente separar completamente os íons de um átomo, a gente acaba tendo ali uma constituição mais densa e uma constituição mais sutil, que é a constituição mais densa é a do núcleo, que seria formado de prótons e nêutrons. Então, um próton, um nêutron é um hadron, que é uma partícula mais com um tamanho maior, com uma carga maior, peso atômico maior. E aí você poderia dizer que essa é a constituição do éter 3, os hadrons, né? Que são as partículas mais pesadas. E o éter 2 poderia ser chamado dos elétrons, que seriam os leptons, os neutrinos, etc. E já o éter 1, que seria o mais sutil de todos, seriam as cordas, ou subquarks, como muitos chamam, né? Ou seriam aquelas estruturas que dão origem ao elétron, dão origem ao próton, dão origem ao nêutron, que são tão sutis que estão no mundo subquântico, abaixo do quântico, ou seja, menores do que a dimensão, né, abaixo do limite de Planck, que é a dimensão menor que a gente tem para o mundo físico, né? Então, assim, dentro da linguagem esotérica, a gente poderia dizer que o mundo físico deixa de ser físico no momento em que está abaixo deste nível, do nível de Planck, né, da dimensão de Planck, que é também chamado limite de Planck. Então, podemos dizer que esse éter 1 está já beirando este limite, porque se ele for quebrado, ele já é constituído de partículas astrais, de matéria astral, não mais de matéria física. Então isso tudo são contribuições que eu estou resumindo aqui, mas que vocês podem ver naqueles vídeos que a gente fala, né? Tem até um vídeo também de química oculta que a gente pode colocar o card aqui, são vários cards já, né? Mas vocês podem acompanhar essas informações todas mais detalhadas do mundo quântico, subquântico, etc., relacionado ao duplo etérico, assistindo esses vídeos também. E eu queria também fazer uma outra atualização de um livro que eu comprei recentemente. Vou até pegar esses dois aqui, porque este aqui é um livro que eu comprei recentemente de uma autora que eu gosto muito, que é Lisa Randall. Inclusive ela até fez uma aparição, diga assim, surpresa naquela série The Big Bang Theory. É uma autora que trabalha com a colisão de partículas naqueles aquelas grandes estruturas que fazem colisão de partículas, fazem aceleração de partículas, né? Os aceleradores de partículas, e ela, no CERN, né, ela trabalha lá,
E ela, com isso, conseguiu respostas bem interessantes que, às vezes, alguns autores da física quântica não têm, e aí foi aprofundando disso. Então ela escreveu esse livro Batendo a Porta do Céu, algum tempo atrás, e eu li ele, que é um dos poucos livros que fala assim, mais profundamente da matéria escura, né? Fala também dos Brahmas e tal. E aí a gente acaba entendendo muito o que pode ser uma explicação dentro da ciência para esses subplanos etéricos e sobre essa matéria etérica que estaria distanciada um pouquinho do físico, e nesse distanciamento que não é nem para X, nem para Y, nem para Z, mas para uma outra dimensão, outra direção, que seria a quarta. Né? E este livro é um livro mais recente, né? Eu até vou ver aqui de que ano ele é, porque ele é de 1920, ele é de 2022, né? E ela traz uma teoria interessante. O subtítulo o livro é O Mundo Invisível, Matéria Escura, Dinossauros e a Surpreendente Conectividade do Mundo. Muita gente poderia se perguntar o que é que dinossauro tem a ver com física quântica, com mundo invisível, com branas, essas coisas todas. Na verdade, ela tem uma teoria que ela defende assim já há algum tempo e está tentando nesse livro, que é até da Companhia das Letras. Na verdade, os dois são da Companhia das Letras, né? Esse aqui também. E ela traz uma teoria que é assim, ela diz que a matéria escura existe no universo, né? Já foi mapeada, isso é um fato. É uma matéria que ela tem tangibilidade, tem gravidade, né? Tem força gravitacional, mas não tem assim, percepção visual, ou seja, a gente não consegue ver ela é invisível. Então, como é que ela pode ser invisível e ter digamos assim, esse campo gravitacional tão forte que pode ser percebido através dos desvios das luzes que chegam até nós, das estrelas? Então, através de telescópios quânticos, telescópicos relativistas, né, que são considerados os que permitem fazer a pessoa perceber os desvios da luz com base na gravidade. Foi feito um mapeamento da matéria escura no universo em uma quantidade muito maior do que a matéria convencional, né, da ordem de 75% de quantidade maior do que a matéria. A matéria normal que existe no universo é em torno de 4%. Então, fora também a energia escura, que é outra história que tem a ver com a redução da velocidade das partículas que viajam na velocidade da luz. Então, a energia escura é aquela que freia a matéria, que sem ela tudo viajaria na velocidade da luz, as partículas todas, e a gente não teria essa estabilidade no nosso universo. Mas voltando à matéria escura, essa matéria escura, segundo ela, existiu em certo momento desviando certos asteroides, um cometa. Então a barreira que existiu numa época lá passada, né, foi tão forte que fez o desvio acontecer, fazendo com que um cometa colidisse com o nosso planeta e promovesse a morte dos dinossauros e muitas outras espécies animais que nem se sabe da existência hoje, porque não tem fósseis, mas alguns deles são classificados tudo como dinossauro, né? Então, morreram várias espécies, animais, vegetais também, e segundo ela tem muitos relatos detalhados de justificando, tentando confirmar e demonstrar essa teoria, utilizando também a matéria escura como base, né, do seu entendimento. Não terminei de ler esse livro ainda, mas ele me motivou muito a fazer uma conexão futura, quem sabe em algum vídeo, dessa questão do etérico ou dos subplanos etéricos e a matéria escura, e aí devemos fazer isso em algum momento também, tá certo? Agora eu quero só, para encerrar, mostrar para vocês que o Arthur Power, ele tem uma série de livros, né? Ele faz parte, ele é bem didático, e eu gosto muito dos livros dele, porque ele executa um trabalho que nós teríamos que ter, se a gente fosse pegar os livros todos para ler, a gente teria que pegar pedacinho de cada coisa, até algumas partes repetitivas, e o que ele fez? Ele separou as coisas que são importantes, sem repetição, e aí ele trouxe em livros, né? Então, um primeiro deles que eu queria mostrar é esse, o Sistema Solar, né? O plano de evolução da humanidade no Sistema Solar em que vivemos. Então, esse é da editora Pensamento, ainda não tem publicação
na editora Teosófica, mas acredito que a qualquer hora deve ter. Então aqui o próprio duplo etérico, que eu já falei, já mostrei para vocês, né? Aí vem uma sequência, porque o duplo etérico é o primeiro dos corpos, né, o mais denso deles, apesar de o etérico já ser contraponto do corpo denso, mas de todos ele seria mais denso, dos corpos sutis, invisíveis, ele é o mais denso. Aí depois temos o corpo astral, da editora Pensamento, que tem também uma versão na editora Isis, que é esse aqui, né? Acabei adquirindo também, achando até que eles fariam os outros, né, os outros seguintes, mas não fez. E eu acredito que a editora Teosófica deverá fazer a sequência posteriormente, né? Temos aqui o corpo mental, né, também da editora Pensamento, o corpo causal e o ego, né? Então, estes são os livros de Arthur Power que completam a cadeia de livros que ele traz dentro dessa perspectiva mais didática de trazer conteúdos de vários livros que são respeitáveis, né, da editora, livros respeitáveis da teosofia, de autores que realmente têm a compreensão e também a perspectiva da clarividência para poder perceber, ver o que é que está acontecendo mesmo lá no mundo etérico, nos subplanos etéricos do mundo físico, né? E também nos outros planos, né, correspondentes, astral, mental, búdico, etc. Tá? Então, pessoal, esse é o conteúdo que queríamos trazer para vocês hoje. Óbvio que não se esgota aqui, se for o caso a gente pode até trazer mais detalhes, se vocês quiserem, sobre o duplo etérico, é só pedir, viu? Na verdade, a gente não consegue esgotar para poder não ficar um vídeo muito longo também. A gente está fazendo uma resenha, então, de certa forma, a gente está tentando só mostrar para vocês o que é que o livro tem de conteúdo, para saber se interessa a vocês, para saber se vale a pena vocês adquirirem. Acho que a editora Teosófica tem livros fantásticos e eu vou, assim, sempre que possível, trazer para vocês aqui alguns destes livros para vocês conhecerem e saberem se interessa a vocês adquirirem, tá certo? Se gostaram desse vídeo, por favor, deem um like aí, se inscrevam no canal, marquem aquele item todas aí para receberem notificações de todos os vídeos que a gente produzir aqui no nosso canal, tá certo? E comentem alguma coisa, falem sobre possíveis assuntos que vocês queiram que a gente fale aqui no nosso canal, tá certo? Convidem pessoas, sugiram também para acessarem o nosso canal, tá bom? Então, nos encontramos no próximo vídeo e um grande abraço.